Bom, nesse vídeo aqui vou estar passando algumas configurações, né? Como que faz a configurações e alteração personalizada no robô Zero Loss, que eu disponibilizei aí já em 2 vídeos no meu canal. Teve algumas pessoas com dúvida, né, de como faz a configuração e como personalizar a leitura da quantidade de zeros que ele vai fazer. Eu já estou aqui com o boot carregado já na Binary. Aí eu vou dar um zoom aqui para estar te mostrando aqui. Questão de configuração do Gali. É aqui nesse parâmetro, ó, que você pode alterar. No caso, o arquivo que você baixou, ele vai estar com esse Gali, né, 2.4, né? Você pode estar alterando para um Gali acima de 7, 8 assim, né? Se você quiser que ele recupere totalmente, o Gali, se não me engano, vai ser 10. Porque aí ele recupera totalmente, né? Porque como ele é um boot de dígito diferente, ele paga muito pouco, né? Ele paga 10 centavos, 10% da sua entrada. Então, para você estar recuperando a sua entrada, né, quando der loss, o seu Gali vai ter que ser multiplicado por 10. No caso aqui, se você não quiser recuperar totalmente o Gali, você pode estar colocando aí 7, por exemplo. Ele vai recuperar mais de 50%, né? Como ele acerta bastante, a quantidade de vezes que acertar vai compensar a perda que você tiver, né? Que ele vai recuperar um pouco mais de 50%, e aí o restante ele vai recuperando com a quantidade de acertos dele. Beleza? Aí no caso, por exemplo, ele faz a contagem da quantidade de zeros que fica aqui nessa variável aqui. É esse prediction, que é a predefinição, né? É 0. No caso, você pode alterar aqui para ele contar outros dígitos, né? No caso aqui eu coloco 0. Mas se, por exemplo, você quiser contar a quantidade de dígitos, você vai ter que alterar aqui. Por exemplo, quero que ele conte a quantidade de número 2. Você vai alterar aqui. Aí aqui embaixo fica aonde ele conta a quantidade dos dígitos do prediction. No caso aqui, ele está contando o 0. E ele vai contar até 2 vezes. Então, quando ele fazer a leitura de 2 números zeros seguidos, aí ele vai fazer a entrada para dígito diferente, né? Que o dígito vai ser diferente de 0. Então, no caso aqui, como a gente alterou para 2, então aqui nesse campo a gente vai ter que alterar também para 2. Aí, por exemplo, se você quiser alterar a quantidade de leituras, por exemplo, você quer que ele dê a entrada só quando ele lê, né? Só quando ele der 4 dígitos 2 seguidos. Então aqui nessa variável aqui, nessa contagem, você vai colocar 4. Ou seja, ele só vai fazer a entrada depois que 4 taxas seguidas, o último dígito for 2. Beleza? Aí tem uma outra parte que é para ser alterada aqui para baixo, que é o bloco 4 também. Você vai expandir. Aí é onde que você vai alterar o dígito 2 lá, que ele vai fazer a leitura. Você vai alterar aqui nesse deixar 8 ou 9. Você vai alterar para 2.
E aqui embaixo também você vai deixar 2, para que ele faça a leitura do dígito 2. Aí já está feita a alteração, né? Aí no caso aqui ele vai fazer a leitura, e quando der 4 sequências de número 2, ele vai fazer a entrada. Então você está vendo aqui que ele está fazendo a leitura. E aí toda vez que dá um dígito diferente, ele reseta a contagem. Então ele tem que, para ele fazer a entrada, tem que ser 4 dígitos seguidos do número 2. Então 4 taxas seguidas que ele lê, o último dígito vai ter que ser 2. Se der diferente na leitura, aí ele zera a contagem e reinicia a contagem novamente, até aparecer a sequência de 4 números 2. Aí, quanto maior a quantidade de dígitos que você quer que ele dê na sequência, mais demorado vai ser a entrada, né? Tanto é que eu vou alterar aqui, ó, para ele fazer leitura de apenas 2 dígitos número 2. Aí ele vai demorar menos, né? Vai ser mais rápido a entrada, né? Vamos ver se aqui ele vai fazer alguma entrada. Olha lá, ó. Ele fez a leitura lá, ó. Até deu 3 números seguidos, 2. Então, como ele errou, aí aqui no caso, ele é um robô para você dar um tiro só. Então deixa eu alterar aqui para a gente ver ele dando martingale. Então aqui ele parou por quê? Porque o meu stop, a minha perda, estava 9, ou seja, eu dei uma entrada de 10 reais, 10 dólares, como se fosse 1% da minha banca de 100 dólares. Então aí, como ele deu a entrada de 10 dólares e perdeu, já ficou 10 negativo. Então aí eu coloquei aqui parar com perda de 9, né? 1 dólar a menos, porque aí ele não executa o GALI. Então para a gente executar o GALI, a gente vai alterar aqui para 999. Meta diária aqui também, tudo 9. Porque aí se der a derrota, ele vai fazer o GALI. Então vamos colocar para rodar novamente. Vamos ver se vai aparecer novamente a sequência. Beleza, apareceu a sequência de novo. No caso aqui ele acertou, viu? Foi de primeira aqui. Então você vê lá que ele paga quase 10% da entrada, dá 9,9% da entrada. Então é uma configuração, né? Um robô para você fazer de 1 a 2 entradas no máximo ao dia, porque aí você fazendo a entrada com 10% da sua banca, a vitória ela vai te pagar 1% do total da sua banca, né? Então se você fizer 2 entradas, 2 vitórias no dia, já é 2% ali. Não, então por isso que você configura para ele parar aqui quando der 9% de prejuízo, porque aí é um tiro só, uma entrada só que ele dá. Se ganhar, ganhou. Se perder, perdeu. Você tenta no próximo dia. Bom, é isso aí. Acho que era só essas dúvidas, né? Se tiver alguma outra dúvida, deixa nos comentários aí que eu faço um outro vídeo. Beleza? É isso aí então.